Olá, caros indivíduos, tudo bem com vocês? Eu sou o Léo Brizola, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Ô mano, de verdade, 2 dias sem aparecer por aqui, 3 dias sem aparecer por aqui, 4 dias sem... 1 week later. Eu tô falando todos os dias aqui só porque, né, dependendo do tempo que eu ficar assim, outra coisa feia isso aqui. Mano. Queridos amigos, espero encontrá-los todos bem. Hoje é dia de mais um vídeo aqui nesse canal, um vídeo de conteúdo, porque hoje a gente vai conversar sobre qual é a primeira coisa que eu devo fazer quando eu chego num concurso. Cara, eu nunca participei. Eu já participei, mas eu tava viajando, nem prestei atenção nas coisas que eu fazia. Tem como ter um passo a passo do que eu preciso fazer para poder participar de um concurso? Meu amigo, é tudo muito simples e a gente vai sim pegando isso na hora e entendendo, acompanhando o que os outros estão fazendo, mas eu já vou deixar aqui claro para ti, porque eu sei que muita gente chega lá, fica viajando, às vezes não consegue ter a concentração necessária que se precisa antes de começar a dançar, e às vezes fica até nervoso e toma até uns xingão, uns talagaços da equipe de jurados. Então eu vou falar, esmiuçar cada um dos detalhes. Eu tenho certeza que isso vai ser de muito valor, e se tu usar lá no dia que tu for competir, meu, tu vai estar na frente de muitos dos chuleadores já, por já poder estar preparado e saber o que tu tem que fazer. A chula é uma arte, eu costumo dizer inclusive que é um esporte de alto rendimento, e se você já é chuleador ou já treina, sabe exatamente do que eu tô falando. Se não treina, tu vai entender. Mas tal qual qualquer outro esporte de alto rendimento, é fundamental que o atleta ou o chuleador precise estar 100% focado naquilo que deve fazer. E por isso, todo e qualquer detalhe que saia do automático vai fazer com que você gaste massa cinzenta e vai fazer com que você perca a atenção necessária que você precisa ter. Eu vou dar um exemplo. Michael Phelps, um dos maiores nadadores da história do mundo, era um cara que treinava inclusive a chegada dele até a borda da piscina, para que todo o processo que ele fizesse estivesse sempre automático, e o momento que ele fosse nadar, ele realmente pudesse dedicar toda a atenção e todo o foco naquele processo. Por isso, desde o momento em que ele entrava dentro da área das piscinas, ele já entrava escutando a mesma música que ele escutava nos treinos, ele já entrava, fazia os mesmos passos, ele dava as mesmas batidas no ombro para se acordar que ele sempre fazia no processo de treinamento. E claro, esse processo de treinamento vale um vídeo especificamente falando sobre isso, mas é interessante a gente deixar claro que tudo que a gente faz, a gente precisa ter preparado para fazer, a gente precisa estar ensaiado. Por quê? Porque isso ajuda com que a gente automatize alguns processos e não permita que a gente gaste massa cinzenta, gaste energia pensando no que deve se fazer. E naturalmente a gente mantenha a concentração máxima no momento essencial, que é o momento da apresentação. Então vamos entender. O primeiro passo para te poder competir em um concurso é o fato de tu estar vinculado a um CTG, vinculado a um centro de tradições gaúchas, a uma entidade, pode ser grupo de folclore, centro de pesquisas folclóricas e etc. Esse CTG ele precisa estar associado também ao MTG, ao movimento tradicionalista gaúcho, seja ele do Rio Grande do Sul, seja ele de algum outro estado do país. E dentro desse contexto inteiro, quando você está inserido dentro do CTG, quando você começa a fazer parte, você tem um cartão tradicionalista, e isso permite você participar dos concursos e das competições que fazem parte do universo do movimento tradicionalista gaúcho. O segundo passo é você encontrar os concursos, as competições, os campeonatos e se inscrever neles. Aonde você pode encontrar? Você pode encontrar dentro de grupos de Facebook, dentro de comunidades no Facebook, dentro das páginas de cada região no Facebook, onde lá os CTGs, eles publicam os concursos que eles estão promovendo, ou daqui a pouco as próprias regiões que estão promovendo eventos, e a partir desses eventos você começa a ter noção quais as modalidades que vão ter, se vai ter chula ou não, quanto que é a premiação, onde você pode se inscrever e como você faz para fazer esse processo. Mas em geral a inscrição ela acontece através de um formulário no Google Forms, que é basicamente um linkzinho que é disponibilizado justamente pelos promotores desses eventos, em quem vai se inscrever. Outra forma interessante você encontrar é você entrar em contato com o patrão do seu CTG, ou daqui a pouco o coordenador artístico, ou daqui a pouco até mesmo com o coordenador de determinado grupo de danças ali, para ver quais os eventos que o CTG vai participar, quais são os rodeios, quais são os concursos, e dentro desses concursos verificar se vai ter a modalidade de chula ou não. E aí você pode inclusive pedir para o coordenador artístico, o coordenador do teu CTG, fazer a inscrição para você, ou a própria patronagem fazer a inscrição para você e te ajudar a aprender
EAD, mas cada concurso tem a sua forma específica de inscrição e a gente não tem como detalhar todas elas. Mas depois que você está inscrito, você passa para o próximo passo, que é o terceiro. E o terceiro é o fato de você ir até o evento. Você já está programado, sabe o dia que vai acontecer, vai saber se vai acontecer em 1 dia, ou 2 dias, ou daqui a pouco em 3 dias, como alguns eventos acontecem, a exemplo do Rodeio Internacional de Vacaria, ou a exemplo do Enarte. Então a gente tem que ter essa noção de quantos dias você vai precisar te preparar para te organizar, para ir lá, quais são os horários, e aí você vai ir até o evento. Chegou no evento, você vai passar por um processo muito importante, que é o processo de credenciamento. O processo de credenciamento nada mais é do que o momento em que você, meu amigo, vai dizer que você chegou lá no rodeio, que você está no concurso, que você está no campeonato, no festival. É o momento onde você vai levar a tua carteirinha tradicionalista, o teu cartão tradicionalista, e vai entregar para a comissão organizadora do evento, para que eles possam fazer a verificação dos teus dados, se está tudo certo com a tua idade, se tu te inscreveu na modalidade correta, e naturalmente se você tem a carteirinha ainda válida. O cartão estando válido, você vai ganhar um checkzinho e pronto. Algumas vezes, a depender do concurso, esse credenciamento ele pode ser feito junto à comissão organizadora, que fica em algum lugar separado, específico do lugar, seja na secretaria do CTG ou na secretaria do parque. Isso você precisa se antenar e procurar pedir informações sobre isso com quem está organizando o evento. Mas a grande maioria dos concursos a gente enxerga o credenciamento acontecendo logo antes do próprio campeonato acontecer. Então daqui a pouco, eu cheguei 10 minutos antes do campeonato, pode participar, consigo fazer o credenciamento? Sim, é muito tranquilo, é algo muito rápido. É simplesmente para dizer assim, ele veio, ou não, ele não veio. Esse é o processo de credenciamento. Às vezes, você faz inclusive junto com a própria comissão que está organizando a disputa da chula. Essa comissão, ela fica localizada mais ou menos perto do palco da chula e geralmente as informações são seguidamente repassadas, são chamados, fulano de tal, por favor, fazer o teu credenciamento. Então você tem que estar antenado nesse processo. Passou pelo credenciamento, pronto. Agora tu só precisa te preocupar com fazer o sorteio, saber em que ordem tu vai dançar, ir lá e fazer o teu show. Como que funciona essa parte? Primeira coisa, você identificando o lugar onde vai acontecer a chula, isso pode ser através de pergunta para a comissão organizadora ou para outros jogadores ou outras pessoas que estão ali, ou seguindo as plaquinhas de indicação, você vai já preparar o ambiente, vai entender, opa, aqui vai ser a chula, esse vai ser o tablado, ou esse não vai ser o tablado, e aí você vai começar a perceber, opa, daqui a pouco, em tal horário, você vai descobrir que horário que vai dançar, e aí você vai se preparar para estar presente no horário de dançar. Qual é o momento que tu já pode subir no tablado? Em geral, indica-se que tu possa subir no tablado já para conhecer ele, seja um momento em que a comissão organizadora, a comissão avaliadora já está ali pela região, onde eles já estão se preparando para começar o primeiro processo, que é o de chamada de cada um dos jogadores que vão participar do concurso de chula. Nesse momento, é fundamental que você também aproveite para subir no palco e conhecer o palco, conhecer o tablado, entender se o tablado ele é muito liso ou não, se você vai conseguir executar as suas variantes. É importante você sapatear, você sentir se esse palco está pesado, se esse palco está mais leve, se você precisa bater muito pé para tirar o som, ou se você batendo um pouquinho mais fraco, mais suave, você consegue tirar a mesma sonorização. É fundamental esse momento que você não tenha vergonha, que você vá lá justamente para treinar, para realmente saber se você consegue executar tudo que você se preparou naquele determinado palco. Nesse momento também, provavelmente, a lança vai estar sendo colocada e não tem problema você sapatear na lança. O ideal é claro que você não faça todo o passo, possa executar algumas partes do passo, alguns fazem o passo inteiro, mas não tenha vergonha de te posicionar na lança e ir lá e sapatear. Não tem ordem de chegada, não tem ordem de quem faz primeiro. É comum ver aqueles que são mais cancheiros, que têm mais tempo de participação de rodeio, já chegar se metendo na frente e sapateando. E é isso que você deve fazer também. Você deve chegar lá e treinar os teus passos, treinar os movimentos mais difíceis para ver se você vai conseguir ver se o tablado não está inclinado, se o tablado não é liso, não é pesado e assim por diante. Quinto passo, é o momento de saber com quem você vai dançar. É esse momento em que você vai ser chamado pela comissão avaliadora e a comissão avaliadora vai propor a você e aqueles que estão inscritos na tua modalidade de fazerem ou um sorteio ou um desafio. Por muito tempo era extremamente comum a gente
gente vê um momento de sorteio, onde acontecia o quê? Se pega a totalidade de competidores que se tem lá naquele momento, se são 25 tiradores, e esse é o momento em que a comissão avaliadora vai chamar todos os tiradores para a mesa para fazer a escolha, a decisão de com quem tu vai dançar. E é importante salientar que nesse momento você atente para o que a comissão avaliadora vai falar. Não fica sapateando. Que é o tempo de você sapatear era antes ou depois, mas não é o momento agora de você ficar treinando teus passos. Isso, além de ficar ruim, feio para ti, pode estar desconcentrando os teus competidores, e não é legal tu ficar fazendo isso. Então, por isso, é sempre indicado que tu preste atenção no que eles vão falar. Esse é o momento em que eles vão passar algumas instruções, vão passar algumas dicas, vão falar sobre algumas questões sobre a chula e provavelmente vai perguntar para vocês o que vocês preferem, se preferem fazer desafio ou preferem fazer sorteio. O que muda em cada um deles? É basicamente se você vai escolher alguém com quem você quer dançar ou se você quer que seja sorteio. Em geral, nos dias de hoje é muito comum você ver a comissão ela dando o indício de que o desafio, a proposta de dançar com alguém seja mais válida. Mas isso não é ordem, não é regra. Antigamente era muito comum tu ver sorteio. Como que funciona o sorteio? Primeira coisa, pega-se um número total de concorrentes naquela modalidade. Se são 20, por um exemplo, faz-se num papel, escreve-se o número 1 até o número 20. Depois rasga-se esse papel em 20 partes, né? Cada númerozinho fica em um papelzinho, você dobra esse papel e coloca-se ou num chapéu ou coloca-se em cima da mesa e fala-se para que os chulhadores peguem então os números. Aquele número que o chulhador pegar representa o número, a ordem que tu vai dançar. Se tu pegar, por exemplo, o número 10, você vai ser o 10º a dançar, a competir. Se você pegar o número 12, você vai ser o 12º, o número 5, o 5º e assim por diante. O que acontece, senhores? Nesse momento, você vai estar definindo as duplas. Sempre vai dançar o número 1 com o número 2, o número 3 com o número 4, o número 5 com o número 6 e assim por diante. Há a possibilidade de ter número ímpar de chulhadores, ou seja, você não ter os pares completos. Por exemplo, ao invés de ter 20 chulhadores, você tem 19. E chega lá, o 17 dança com o 18 e o 19 dança com ninguém? Não. Esse é o momento que a gente chama de chapéu. É o momento em que a gente vai ter que ter um chulhador que faça o costado. O número 19 vai concorrer, né, vai bater pata de frente com os chulhadores que toparem fazer o tal do costado ou chapéu para ele. Ou seja, eles vão dançar representando o desafio e também dando o tempo necessário para que tu descanse entre cada um dos passos. A pegada é que somente você nesse momento vai estar sendo avaliado. Os demais chulhadores, eles não vão estar sendo avaliados. Então é muito comum, por um exemplo, que você pegue chulhadores, às vezes, que não sejam nem da tua própria categoria. Daqui a pouco, se você é da categoria juvenil, você pega um chulhador da categoria mirim dançando, um chulhador da categoria adulta venha fazer um costado para você. Isso não é problema. Inclusive, no ano de 2017, como na primeira fase da final, um dos chulhadores não compareceu e não participou da fase final do Enarte, pediram para que um chulhador que estivesse à disposição pudesse fazer o costado. E o Matheus Godoy, que na época era da categoria mirim, fez o costado pra mim. Pegou as botas dele, vestiu as botas e foi dançar, bater pata comigo. Eu era adulto, o Matheus na categoria mirim, e ele sapateou e competiu de igual pra igual e me deu um laço. E o Matheus Godoy bateu pata comigo, mas o Matheus não foi avaliado. Quem foi avaliado foi somente eu. O Matheus estava no costado, estava fazendo o costado, estava representando aí a competição, tá? Então é muito comum que isso aconteça também. Agora, outro ponto importante é você saber. Todo número ímpar é aquele que vai começar sapateando. Então, se você é o número 1, você começa sapateando. Se você é o número 7, você começa sapateando na tua dupla. E sempre o chulhador que for começar sapateando, ele vai se posicionar no lado esquerdo da comissão avaliadora. A comissão vai sentar para te avaliar. Você, se for o número ímpar da tua dupla, você vai lá e vai começar sapateando. Show de bola. Peguei o papelzinho. O que eu devo fazer? Quando eu pego o papelzinho, provavelmente a comissão vai perguntar: vão falando os nomes. E aí ele começa, número 1. Aí o fulano de tal fala, ciclano. Número 2, beltrano. Número 3, fulano. Número 4, sempre tem o camarada que mete aquele número 4. Eu quem? O avaliador não tem a obrigação de saber qual é o teu nome. O avaliador não precisa saber qual é o teu nome, sobrenome, cidade, da onde tu veio. O avaliador tá ali para avaliar. Então,
pelo amor de Deus, para de falar eu, nunca fala eu quando ele pergunta o nome, porque não tem essa obrigação. Fala o teu nome completo, e se puder falar até a cidade, então fala Leonardo Brizola, né? E sempre é importante você falar o nome completo, nome, sobrenome, porque às vezes pode ser que você tenha outro chuleador com o mesmo nome que você, e você precisa diferenciar. Então, quando alguém pergunta o teu número e você pegou o númerozinho 5, por exemplo, quando ele fala número 5, Leonardo Brizola, e tá lá, entrega o papelzinho, e tá feito o sorteio. Depois do sorteio feito, geralmente se fala as ordens da dupla, para que você possa mais ou menos ter uma noção de que posição você dança, de que momento você dança. A primeira dupla é feita composta pelo número 1, 2, a segunda dupla número 3 e 4, terceira dupla número 5 e 6, quarta dupla 7 e 8 e assim sucessivamente. Agora, quando a gente está tratando de desafio, é um pouco mais fácil. Como é que funciona o desafio? O desafio, você, como chuleador, tem o direito de dizer assim, eu quero dançar com o fulano, eu quero dançar com o Matheus. E aí, nesse momento, você vai estar desafiando o componente. Nesse momento, você vai estar desafiando o camarada. É muito comum que todos aceitem o desafio. Até porque o desafio é algo saudável, não é uma briga, não é um momento. Não. E é comum também você aceitar esse desafio porque mostra que você está preparado para qualquer um dos chuleadores. Então uma dica é, não corre do desafio. Aceita esse desafio e fala, mas eu quero te desafiar. Ah, bagual, hein? Que tem coragem. Essa é a questão. Mostra que tu tá preparado para qualquer um dos chuleadores, seja o grande campeão ou seja aquele camarada que tá começando hoje. Esteja preparado para dançar com qualquer pessoa no concurso. Aí você vai ter o desafio, você vai desafiar, tá? Detalhe, sempre quem desafia vai ser o primeiro a bater pata. Então esse camarada que desafiou vai sair batendo no lado esquerdo da comissão avaliadora. Agora, se você teve um monte de desafios, todos se desafiaram, aí você vai sortear somente a ordem. Então cada de cada dupla que compõe esse desafio vai pegar o númerozinho lá, número 1, número 2, número 3, agora para sortear em que momento, em qual número da dupla você vai dançar. Então se eu peguei número 3, eu vou ser a terceira dupla a dançar. Se eu peguei número 4, você é a quarta e assim sucessivamente. Nessa pegada é muito comum que aconteça o seguinte, nem todos se desafiem. A grande maioria vai precisar fazer o sorteio, outros vão se desafiar. Aí a comissão vai decidir na hora em que posição vai botar, se vai botar eles dançar mais no meio, se cada um vai pegar um papelzinho aí para representar, mas a questão é que quem desafia tem o direito de sair batendo pá, tá bom? E aí, beleza, tá definido com quem tu vai dançar, definido como que tu vai participar, se tu foi desafiado, se tu começa batendo, se tu sai batendo depois. Agora é o momento de concentração. É o momento em que tu vai te preparar para a tua apresentação. Depende de que categoria tu tá dançando, depende quantos chuleadores tem na tua frente, o tempo que tu vai ter que esperar até dançar. Eu indico sempre que tu comece a se preparar já umas 2 duplas antes, então já vai botar a bota, faltando 2 duplas, você já começa a botar bota, começa a botar joelheira, bota as esporas. Alguns já colocam no momento inicial, eu não gosto porque fica me prendendo, fico com os joelhos. E outra, se tu for a primeira dupla, não te preocupa, porque os caras vão ter que esperar tu te arrumar, tu tava no momento do sorteio, então não tem galho nenhum. A questão é, dependendo de quantos passos você tiver, se forem, por exemplo, 4 passos, faltando 3 duplas para a tua vez, você já tem que pegar e se preparar e começar a te preparar para fazer a apresentação. Depois de tudo preparado, de tudo alinhado, aí sim, meu amigo, você vai lá e vai bater pato. Como você vai decidir se vai começar ou não? Depende. Se você desafiou, você começa. Se você foi desafiado, não começa. Se você é um número ímpar, você que começa. Se você é um número par, não é você que começa. Aí você vai fazer a sua ordem de passos, você vai apresentar e aí que é o maravilhoso. Porque a chula, ela é o desafio. É o momento em que você vai mostrar tudo que você tem, se preparou. Existem chuleadores, claro, que são mais alegres, existem chuleadores que são mais brigões, existem chuleadores que são mais festeiros, e isso vai de acordo com cada característica. O importante é você ter a sua própria característica. O detalhe fundamental aqui é o pós-dança. Independente, senhores, independente, pessoal, do que acontece durante a apresentação, vocês são muito mais do que competidores, vocês são amigos, vocês são irmãos de arte. Então é muito comum você ver que depois da apresentação, os chuleadores se cumprimentem. E esse é o legal, porque mostra a verdadeira essência da chula, que é a amizade, é o companheirismo, é a parceria, é o amor por uma arte em comum. Porque lembra, nós estamos representando, nós somos artistas naquele momento, além de atletas, mas nós precisamos ter esse espírito esportivo também. Terminou, você cumprimenta o camarada, você abraça, você parabeniza, eu diz, pá, cara, pai, por que tu fez isso? Ou, né, mas não
perca a essência que é a amizade. E posteriormente ao cumprimento é muito comum também você ir cumprimentar a comissão avaliadora. E é muito legal, porque a comissão entende que você está sendo respeitoso. Você vai lá, cumprimenta cada um dos avaliadores, pode comentar a comissão revisora também, a comissão organizadora, não há problema nenhum. E aí você vai se deparar com duas situações. Uma, ou o concurso vai ter planilha aberta, onde você vai poder verificar as suas notas logo depois da avaliação, ou ele vai ser com planilha fechada, onde você só vai ter acesso à planilha depois da premiação. Se for momento de planilha aberta, você espera pela região, você não sai, você termina de dançar, você pode voltar para a arquibancada, pode sentar na cadeira, ficar ali pelo momento que a comissão, logo depois de reunir as planilhas, fazer a revisão, né, para ver se não tem nenhum erro grotesco, alguma coisa nesse sentido, e a gente vai falar sobre erros que acontecem na revisão, erros que acontecem durante a avaliação em um outro vídeo, isso é muito normal acontecer. Você vai ser chamado justamente para fazer a revisão da tua planilha. Nesse momento você vai ter o direito de ver quais são os teus pontos ganhos, os teus pontos perdidos, e nesse momento já ter uma noção, uma percepção de como você foi avaliado e de como foi o teu desempenho ali no concurso. Essas notas você não pode anotar, você vai ficar com ela na cabeça. E você pode, claro, conferir com algum amigo que queira conferir. Dificilmente alguém vai querer abrir as notas, mas não é problema nenhum, não é nada proibido. E depois que você fez a conferência, você assina ela para dizer, opa, eu tô apto. Se você é jovem, você precisa que o teu professor vá junto, que o teu pai vá junto, não tem problema nenhum. Então isso é uma coisa que é decidida com a comissão. Se você chegar com o teu pai, a comissão não deixar, não tem problema, ninguém vai te levar a mal por ter chegado com o teu pai, com o teu professor, teu mentor, isso não é problema nenhum. Porque há quem ache que a comissão julgadora é um bicho de 7 cabeças e acha que não pode fazer nada que incomode ou que pareça tirar eles do conforto. Não, na verdade a comissão ali tá para te ajudar a gente, ajudar a comunidade da Chula a colocar, traduzir em nota aquilo que você faz. A comissão ela é neutra em muitos sentidos. Então você não acertar 100% em algum sentido não é problema nenhum, seja ele na dança, seja ele nas movimentações que tu faz fora do tablado também. Depois de você fazer a conferência da nota, você assina para confirmar que você verificou a nota e aí você está liberado para ficar à vontade. Agora, se a planilha for fechada, o que acontece é que você não vai fazer a conferência das notas e isso não torna um concurso menos correto, digamos assim, ou um concurso menos idôneo. Não, na verdade são metodologias diferentes. É claro que a ideia de abrir-se a planilha é para evitar qualquer erro grosseiro, né, e que você possa ter noção do que está acontecendo. Agora, não são todos os rodeios, na verdade a grande maioria dos concursos não permite que você abra o resultado, abra a planilha, abra as notas antes da premiação. Então você dançou, você está liberado e claro, depois desse processo vem o momento da glória, que é a premiação. A premiação ela pode acontecer tanto no lugar onde você dançou, logo após o concurso ter acontecido, ou pode acontecer num palco similar, num outro palco, ou como na grande maioria dos casos, durante a premiação geral. Então, enquanto está acontecendo a premiação dos outros concursos, dos outros campeonatos, das outras competições, você também vai poder perceber que a premiação da Chula às vezes acontece junto com as demais premiações. Falando sobre esse último passo, que é o passo da premiação, é importante salientar que só pode buscar o troféu aquele chulhador, aquele competidor que estiver devidamente pilchado. Por isso eu indico que você sempre use pilcha, você esteja preparado. É claro que alguns não se sentem bem, tem que trocar, não é problema. A questão é, não fica com receio de porque você não tem certeza se você vai premiar ou não, de você estar pilchado. Não, porque é comum, até porque tu está num evento tradicionalista, tu está num evento em que o uso da pilcha é comum. Então é natural que as pessoas se estejam pilchadas, então não te sinta desconfortável em estar pilchado e não premiar. Até porque a Chula tem muito disso. A Chula é muito momento, depende muito de cada apresentação. E não é problema nenhum se no evento passado tu foste o campeão estadual e nesse evento tu não estar entre os 3 classificados ou entre os 5 classificados. Não é demérito nenhum. Muito pelo contrário, só prova o quanto a Chula realmente é uma arte muito completa. E que independente de resultado, todos saem vencedores. E por que isso é uma verdade verdadeira, uma verdade que não é uma verdade fictícia? Porque é a partir dos concursos que a gente consegue enxergar pontos a serem melhorados. E essa é a pegada mais importante da participação de concursos. Participar de concursos leva ao crescimento do chulhador. E isso é inevitável, porque é a partir desses concursos
concursos que tu consegue enxergar teus pontos positivos e principalmente os teus pontos negativos. E a partir desses pontos negativos vistos por terceiros, por pessoas de fora que te avaliam, num sentido de realmente traduzir em notas, em números a tua pontuação, traduzir em números o teu resultado, que você consegue melhorar, consegue trazer um feedback para casa e consegue sempre crescer, sempre desenvolver. E aqui vão dois pontos fundamentais pelo qual você deve participar de um rodeio. Permite que você consiga entender quais são os pontos a melhorar. É a partir dos rodeios, dos concursos, das avaliações que você recebe, que você consegue ter a visão de um terceiro, ter uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião, e a partir daí enxergar, sair da tua bolha, furar aquela tua bolha que tu acha que tu tá indo certo. Isso serve tanto para auxiliadores quanto para professores que querem fazer com que os seus alunos possam melhorar. E segundo ponto, e não menos importante, é estar na vitrine. Quem não é visto não é lembrado. Quanto mais concurso você participa, claro, mais avaliações você tem, mais possibilidades de melhorar você tem, mas ao mesmo tempo, mais visível você está. E aí você começa a ganhar, você começa a impactar em alguns gatilhos mentais importantes enquanto chuleador. E o primeiro é quanto à autoridade. O fato de você ter participado de muitos, de você ter não só participado, mas melhorado continuamente. Segundo, o gatilho mental da comunidade. Você mostra que faz parte de uma comunidade de pessoas que trabalham em prol do desenvolvimento. Gatilho mental da similaridade. Esse é importante, porque as pessoas começam a te enxergar e já te tem de forma familiar ali naquele contexto, naquele meio. Você não é um completo estranho. E isso, querendo ou não, impacta indiretamente na tua possível avaliação e também no teu ganho de experiência, mas não só no teu ganho de experiência, mas como as pessoas enxergam que você ganha experiência. É a partir da participação de concursos que você consegue mostrar a evolução, que você consegue mostrar que você está realmente crescendo, subindo degrau por degrau e mudando, melhorando. E essa é a pegada mais importante. Terceiro ponto, e tem um bônus aqui ainda, que é o fato de você conseguir mesclar conjuntos de passo, mostrar os teus passos para mais pessoas, mostrar a tua apresentação, melhorar o teu contexto e a partir dessa apresentação ir jogando. Opa, esse passo aqui, se for o primeiro, eu acho que a minha apresentação fica melhor. Então você participando desses concursos, você consegue ter todo esse posicionamento. Ademais, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Tu ainda não deixou teu like, já corre aqui embaixo, clica no likezinho aqui, também comenta se tu gostou desse vídeo, manda esse vídeo para um amigo que precisa entender esse passo a passo de como participar de um concurso de chula e também te inscreve no canal, ativa o sininho. Me conta que tipo de conteúdo você quer ver aqui no canal. Eu sou todo ouvidos, ou melhor, olhos, para poder ler o teu comentário e tentar melhorar a produção de conteúdo por aqui. Valeu, até mais, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou!